Senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Rubem Bueno. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, se Vossa Excelência me permite, com a atenção que foi dada, e eu fiquei aqui prestando atenção nas suas respostas, senhor presidente Renan Calheiros, eu gostaria que nós agora pudéssemos clarear a situação. E não está claro do que foi colocado até agora. Veja, Vossa Excelência, há uma decisão que Vossa Excelência traz para embasar a sua decisão da CPI dos bingos, quando o Supremo Tribunal Federal foi acionado. E foi acionado quando? Foi acionado... Estou ouvindo, Vossa Excelência. O Supremo Tribunal Federal, na CPI dos bingos, foi acionado... Pois é, mas aí... Pois é, eu gostaria, porque é importante para a gente poder compreender, clarear a situação, que não está claro. Há muito equívoco aqui no que eu estou ouvindo. O Supremo Tribunal Federal, na questão da CPI dos bingos, decidiu após as 5 sessões. Quando os líderes não indicaram os membros. E o presidente de então não respondia ao momento seguinte, que era ele tomar a decisão e indicar aqueles que os líderes não indicaram. Este é o fato. A questão da CPI dos bingos remete para o parágrafo e não para o caput do artigo. Veja a diferença. Há um equívoco na posição da mesa, há um equívoco de vários aqui que falaram da CPI dos bingos, foi a situação pós a indicação dos líderes. Vencido esse prazo, o presidente não indicou, aí foi-se ao Supremo para que o presidente indicasse imediatamente. E aí o Supremo, equivocadamente, decidiu para a comissão permanente o que deveria decidir para a comissão temporária. Este é o fato. À luz do regimento, este é o fato. Veja, Vossa Excelência, no dia 15 de abril, Vossa Excelência leu, eu estava na tribuna, vários falaram, Vossa Excelência leu a CPI que nós apresentamos, que é esta aqui, que é a questão de ordem que eu formulo a Vossa Excelência, que é esta que trata da Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretende investigar irregularidades envolvendo a Petrobras, relacionadas à compra da refinaria Pasadena, no Texas, ao lançamento de plataformas inacabadas, ao pagamento de propina a funcionário da estatal e ao superfaturamento na construção de refinarias. Vossa Excelência leu o requerimento número 2 à mesa, no dia 15 de abril, e não tomou nenhuma providência de pedir aos líderes que indicassem os membros da CPI. Ou seja, Vossa Excelência não cumpriu com o regimento do artigo 28. Esse do regimento comum é o artigo 21, onde fala das comissões parlamentares mistas de inquérito. Serão criadas em sessão conjunta, Vossa Excelência fez no dia 15 de abril, sendo automática a sua instituição ser requerida por 1/3 dos membros da Câmara e do Senado. Isso tudo foi garantido, porque nós apresentamos assinaturas com mais de 171, que é o número mínimo. Apresentamos de mais de 27 senadores, que é o número mínimo. Portanto, estava instituída no dia 15 de abril. Ali, Vossa Excelência deveria pedir aos líderes. E quero agora referir ao pronunciamento seu da mesa, presidente Renan, o seu pronunciamento, que nós não indicamos, ao contrário, nós indicamos a Secretaria-Geral do Congresso Nacional e foi devolvida a nossa indicação de membro da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista. O que não é verdade, a afirmação feita agora da tribuna. Nós fizemos a indicação e não foi recebida pela Secretaria da Mesa. Veja, Vossa Excelência, a que ponto chegou. Mas eu não disse isso. Vossa Excelência está fazendo uma conclusão de uma argumentação que, lamentavelmente, não se apoia em premissas verdadeiras. Mas, presidente, O que não permitiu que nós pedíssemos, no dia da leitura do requerimento, a indicação dos nomes, é porque haviam questões de ordem a serem respondidas. Unicamente por isso, em todos os momentos desse processo, eu agi da mesma forma. O que eu fiz no Senado Federal, eu fiz aqui no Congresso Nacional. Da mesma forma, decidi, disseram que o presidente não tinha decidido, não é verdade, eu decidi, mas como era fundamental ter uma decisão coletiva, eu recorri à Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente. Aqui no Congresso Nacional, a questão não está nem judicializada, e eu antecipei o entendimento que já fiz no Senado da República. Pedi aos líderes para indicarem os nomes, e surpreendentemente alguém levanta que o prazo da indicação
Veja que coisa, que o prazo da indicação não é de 5 sessões legislativas, é de 2. E Vossa Excelência diz que o Supremo equivocadamente decidiu. Equivocadamente ou não, eu sou obrigado constitucionalmente a seguir a decisão do Supremo. Eu gostaria de concluir. Cabe o controle da constitucionalidade exatamente a ele. É por isso que eu sou obrigado a cumprir. Eu quero só concluir minha questão de ordem, a Vossa Excelência, dizendo o seguinte: se o Supremo decidiu equivocadamente ou não, decidiu. Decidiu sobre comissão permanente, quando estamos tratando de comissão temporária. Esta é a verdade do regimento. Mas não vamos discutir. A decisão está tomada. O fato é que foi lida o nosso requerimento no dia 15 de abril. Vossa Excelência disse que ia fazer responder a questão de ordem, ia recorrer. Isso não tem efeito suspensivo em nenhum lugar de parlamento do mundo, presidente. Me desculpe. Outro fato: dentro desse prazo de 15 até agora, no dia 24, a ministra Rosa Weber decidiu pela instalação imediata da CPI. Por quê? Porque atendia os critérios do regimento comum e do regimento do Senado e da Câmara, quando um não atende o outro. Pois bem. Deputado Boiani, de pronto nós acatamos a liminar da ministra. Senhor presidente, mesmo sabendo que a liminar é transitória. Nós tivemos no ano que passou uma liminar também do Supremo Tribunal com relação a uma matéria que estava tramitando aqui no Congresso Nacional e funcionalmente eu fui obrigado a recorrer para o colegiado da decisão liminar e nós ganhamos, da mesma forma que eu entendo que nós podemos ganhar, mas isso não tem nada a ver, para não caracterizar delonga aí no prazo de constituição e de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu convoquei essa sessão do Congresso Nacional e estou decidindo de acordo com o regimento, com as decisões do Supremo e discutindo com as excelências. Agora, quem renunciou ao direito de investigar no Parlamento Nacional, repito, foi a Câmara dos Deputados, que constituiu 5 comissões parlamentares de inquérito que não funcionam, mas que significa renunciar ao direito de investigar na prática qualquer outra denúncia que venha a ser feita. Por isso é que nós não queremos que o presidente do Congresso Nacional cometa o mesmo erro. Essa é que é a aqui a maioria do governo não quer investigar este escândalo da Petrobras. E estão pedindo ao presidente do Congresso Nacional, ao presidente do Senado, que eu devolva o direito da Câmara a investigar, e as minhas decisões são todas no sentido de devolver o direito da Câmara a investigar, que foi o que eu fiz hoje, de participar conjuntamente com o Senado de uma investigação de uma comissão parlamentar mista. Essa que é a questão que em todos os momentos ela não foi enfrentada. Não foi enfrentada até por pessoas ilustres da Câmara dos Deputados que preferiam passar a ideia de que o Senado queria sozinho fazer uma investigação. É o contrário. É que o regimento da Câmara dos Deputados diz que só podem funcionar concomitantemente na Câmara dos Deputados 5 comissões parlamentares de inquérito. E ao constituir antecipadamente 5 comissões parlamentares de inquérito, a Câmara dos Deputados renuncia ao direito de investigar, salvo por aprovação em plenário de projeto de resolução. Eu acho que é isso que tem que ficar claro nessa discussão, para que as pessoas não entendam diferentemente. Eu estava daqui, enquanto os senhores colocavam as questões de ordem, observando o comportamento da imprensa. A imprensa não estava nem entendendo o que é que nós estávamos a discutir aqui, porque a questão de ordem levantada pelo deputado Mendonça Filho, para induzir que o presidente do Congresso Nacional não estava decidindo de acordo com o regimento da Câmara e do Senado Federal, passou uma ideia completamente diferente e nos levou à discussão de que prazo os líderes teriam para indicar. Senhor presidente, quando essa, deputado Rubem Bueno, não é a questão essencial. Senhor presidente, eu quero encerrar minha questão de ordem. Se Vossa Excelência me permitir, eu quero encerrar minha questão de ordem. Com 3 pontos. Primeiro, me desculpe. Não, por favor, eu estou ouvindo atentamente desde o início. Estou aqui no mesmo lugar, ouvindo. Não, eu estou ouvindo a todos, ouvi toda a exposição de Vossa Excelência desde o começo. E sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, pela casa e por todos nós parlamentares. Lamentavelmente, o direito da minoria não está sendo assegurado.
Este é um fato. Este é um fato. Primeiro, quando foi aqui instituída a comissão no dia 15 de abril, não foi pedido imediatamente os nomes. Como não foi pedido, nós indicamos. E Vossa Excelência não respondeu. Não foi recebido pela Secretaria da Mesa do Congresso a nossa indicação de membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Este é outro fato. Segundo fato, mesmo que Vossa Excelência não foi recorrer e não recorreu, e ganhou tempo, e ao ganhar tempo, não atendeu ainda a determinação do Supremo Tribunal Federal. Isso do dia 24. Nós estamos hoje no dia 7 de maio. Veja, Vossa Excelência, nós estamos passando quase um mês de um fato criado. E mais a deliberação de hoje, nós vamos passar mais 10 ou 15 dias. Ou seja, nós teremos ainda pela frente mais de um mês, para pelo menos mais 15 dias, passando a mais de um mês. Se Vossa Excelência puder só permitir uma interrupção, é que, pela primeira vez na história das investigações extraordinárias parlamentares, pela primeira vez, nós tivemos 2 requerimentos. Um requerimento mais amplo, propondo a investigação sobre vários fatos determinados, e um requerimento mais restrito, propondo a investigação de outros fatos determinados. E o presidente teria que decidir o que fazer, o que valeria um requerimento mais restrito ou mais amplo. Essa decisão é inédita no Parlamento Nacional. E quem sabe, nós temos uma Constituição com 25 anos. Muitos dos artigos da Constituição Federal não foram sequer regulamentados. Este, inclusive, o próprio regimento da Câmara dos Deputados, e humildemente eu coloquei isso aqui, diz que no caso de requerimentos diferentes, um mais amplo do que o outro, vale o mais amplo. Eu citei o artigo do regimento da Câmara dos Deputados, que diz exatamente, com a permissão de todos, que diz exatamente o seguinte, artigo 159, inciso 4, quando os requerimentos apresentados na forma do inciso anterior forem idênticos em seus fins, serão postos em votação conjuntamente. Veja que coisa, serão postos em votação conjuntamente, e a adoção de um prejudicará os demais. Como é que encerra o inciso? O mais amplo tendo preferência sobre o mais restrito. O mais amplo tendo preferência sobre o mais restrito. E isso, deputado Francisquini, pela primeira vez aconteceu com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito. Qualquer decisão minha seria também inédita. E eu decidi lá, disseram, Renan não decide, manda para a Comissão de Constituição e Justiça. Não é verdade, não é verdade. Eu decidi e recorri da minha própria decisão. O que fiz hoje aqui, coerentemente repetindo o que já havia feito no Senado Federal e antecipando o espírito da liminar da ministra Rosa Weber. Antes de judicializarem a questão aqui no Congresso Nacional, eu já apliquei o entendimento que tinha aplicado no Senado Federal. Eu estou aproveitando, com a sua honrosa permissão, deputado Rubens Bueno, esse espaço, para que a gente possa colocar, e faço isso com muita humildade, de lado a lado, esses argumentos que são necessários que sejam colocados para a população, principalmente para a imprensa especializada que cobre os trabalhos do Congresso Nacional. E muitas vezes, apressadamente, escrevem coisas que não acontecem e acaba levando ao entendimento de que nós estamos aqui decidindo a revelia do regimento da Câmara. Presidente, não é verdade. Que presidente, aí tem razão o deputado Mendonça Filho, viria aqui para a presidência do Congresso Nacional decidir as questões relevantes como essa questão, a revelia da Constituição e do regimento das duas casas. Senhor presidente, o senhor acaba de falar, e eu acho que é fundamental esclarecer mais uma vez, porque senão a cada momento, ao invés de esclarecer, nós estamos complicando, inclusive, a compreensão disso. Veja, Vossa Excelência acabou de ler, aquela história do apressado come cru, acabou de ler, que no item 4º está escrito aqui, quando os requerimentos apresentados na forma do inciso anterior forem idênticos em seus fins.
forem idênticos em seus fins. Que é o caso dos requerimentos da CPI. Não há a CPI ampla. É o exato caso dos requerimentos, eles são idênticos, sendo que um deles acresce fatos determinados com relação ao outro. E o presidente teria que decidir ou por um dos dois, ou por um conjunto, ou por um dos dois. E a minha decisão foi, como manda o regimento da Câmara, neste caso citado por Vossa Excelência, por um. E como recomenda a Câmara, o mais amplo tendo preferência sobre o mais restrito. E eu disse assim, olha, mesmo decidindo, amparado no regimento da Câmara dos Deputados, eu vou recorrer da minha decisão. E fiz isso democraticamente, para que a Comissão de Constituição e Justiça decidisse se era correta ou não a minha decisão, apesar de inédita. Eu estou dizendo isso, os deputados sabem do respeito, né, que o Brasil tem pelo deputado Rubem Bueno, e me permita, deputado Rubem Bueno, eu até intercalando a questão de ordem que Vossa Excelência coloca, para que a gente possa fazer esse debate. Eu, de há muito tempo aqui nesse Congresso Nacional, sempre procurei, independentemente da circunstância político-partidária que nós estivéssemos, mas eu sempre tive a preocupação de observar a sua atuação, os seus argumentos, a defesa geralmente justa que Vossa Excelência faz nesses momentos mais difíceis da vida nacional e me guiar um pouco por eles. Eu não sei se tenho conseguido, mas tenho, ao longo desses anos todos, procurado fazer isso. Senhor presidente. Exagero de sua parte, senhor presidente. presidente. Muito obrigado. Questão de ordem.